Graça e paz, seminarista do CEPAT, Seminário Paulo de Tarso. Daremos início ao nosso seminário de escatologia bíblica, com o tema O Período da Grande Tribulação. A nossa base bíblica para o nosso seminário se encontra no livro de Mateus, no seu capítulo 24, a seguir o verso 15. Então, vamos abrir as nossas Bíblias para acompanharmos o nosso seminário. Quero relembrar, mais uma vez, que todo o nosso seminário é baseado na Escritura. Então, vamos abrir as nossas Bíblias e vamos dar início ao nosso seminário de escatologia bíblica. Livro de Mateus, capítulo 24, a seguir o verso 15. Vamos ler a palavra do Senhor. Verso 15 a seguir diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe des crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntará as águias. Então, para entendermos o capítulo 24 de Mateus, por ser um capítulo totalmente escatológico, nós temos que observar o versículo 3. Então, vamos dar uma olhada no versículo 3 para entendermos esse capítulo 24, por ser um capítulo escatológico. Diz assim, verso 3: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, os discípulos, eles pedem um sinal ao Mestre, ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando serão essas coisas e o fim dos tempos? Então, Jesus, ele responde a essas perguntas aos seus discípulos em torno de todo o capítulo 24. Então, o capítulo 24, ele é a resposta das perguntas dos discípulos que os discípulos fizeram ao Mestre, Jesus. E observando a primeira parte desse capítulo, que vai do versículo 1 ao versículo 14, ele tem como ênfase, ou seja, ele relata
o princípio das dores, o que também antecede o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Quando chega no verso 15 até o verso 28, ao qual lemos, o texto já relata acerca da grande tribulação, ou seja, do período da grande tribulação. A ênfase é a grande tribulação. E assim vai decorrendo o capítulo 24 de Mateus. Ainda vamos desses versículos, do versículo 15 ao versículo 28, que é, de fato, o corpo da grande tribulação. Nós vamos tirar uma base exclusiva para o nosso tema, que é o período da grande tribulação. E os versículos que vão servir como base exclusiva são os versículos 21 e 22. Vamos dar aqui uma lida nesses versículos para ficarmos situados com relação a essa base exclusiva. Diz assim o verso 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E o verso 22 diz assim: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, esses serão os versículos base, a base exclusiva do nosso seminário, que é o período da grande tribulação. Na verdade, escatologia, tratando-se de escatologia bíblica, existem muitas linhas de interpretação escatológica. As linhas mais conhecidas são a preterista, a progressiva, historicista, idealista e futurista. A linha futurista é a linha a qual estamos defendendo. Todo o nosso seminário, ele tem por base a escatologia futurista. Então, existe também outros termos como pré-milenista, pós-milenista e amilenista. Se tratando de escatologia futurista, qual é a escatologia que faz um contraste com a escatologia futurista? É a escatologia preterista, que também é conhecida como escatologia consumada. E que significa que os eventos já aconteceram totalmente, já foram consumados, todos no passado. Então, uma escatologia consumada, que já aconteceu. Também a preterista é dividida em dois grupos: a preterista completa e a preterista parcial. Mas como que o nosso tema, a base do nosso tema, está em 21 e 22 do capítulo 24 de Mateus, e o nosso tema é o período da grande tribulação, e os nossos seminários estão sendo seminários particulares, onde em cada seminário nós estamos trazendo um tema exclusivo, eu quero trazer para discutirmos neste seminário duas interpretações. A interpretação futurista, ao qual defendemos que os eventos acontecem no futuro, e a interpretação que é vista como preterista parcial, muitos também chamam de historicista. Nós vamos trazer para este tema, para esta discussão, para este seminário, o período que ficou conhecido como supremacia papal. Mas primeiro, eu quero trazer o ensinamento da escatologia futurista, ou seja, que os eventos irão acontecer ainda no futuro. Na interpretação futurista, o período da grande tribulação vai ocorrer no futuro.
Nesse exato momento, nós estamos passando pelo princípio das dores. Então, depois desse princípio, acontece o arrebatamento da igreja, que é um evento que ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai, como ensinou nosso Senhor Jesus. E aí acontece o arrebatamento da igreja. A nossa base para o evento futurista, ou seja, que o arrebatamento da igreja, que o período da grande tribulação acontece no futuro, e também o seu tempo está no livro de Daniel, no capítulo 9, no verso 27. Então, vamos abrir as nossas Bíblias e vamos dar uma olhada nesse texto de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 9, verso 27, que diz assim: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a abelação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quando o texto diz, e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, nós temos que, desse ponto de vista, partir para Ezequiel, aonde em Ezequiel traz o princípio conhecido como dia-ano. Então vamos para o livro de Ezequiel, para entendermos melhor esse texto. Ezequiel, no seu capítulo 4, no verso 6, abram suas Bíblias, no livro de Ezequiel, no capítulo 4, no verso 6, que diz assim: e quando tiveres cumprido estes dias, tomar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Então, o que esse texto está dizendo? Na tradição judaica, quando se fala de um dia, representa um ano, ou seja, um dia representa um ano. Então, vamos retornar para Daniel. Daniel, no seu capítulo 9, no verso 27, diz assim: e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então, o que é de fato uma semana? Para entendermos, uma semana tem 7 dias, ok? E do ponto de vista do princípio dia-ano, ao qual lemos em Ezequiel, no capítulo 4, verso 6, que um ano, um dia representa um ano. Então, desse ponto de vista, nós entendemos que quando o texto que está em Daniel, que diz, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então, se uma semana tem 7 dias, é daqui desse texto que a interpretação futurista entende que o período da grande tribulação será um período de 7 anos, ou seja, uma semana tem 7 dias, do princípio de anos, então nós entendemos que a grande tribulação ocorrerá durante 7 anos. Seguindo o texto, quando diz, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ou seja, uma semana, mas aqui a revelação está dizendo que na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ou seja, 7 anos será o período da grande tribulação. Mas estes 7 anos é dividido em 2 fases. A primeira fase ficará conhecida como tribulação, enquanto que a segunda fase será conhecida como grande tribulação. Então nós temos 2 fases, tribulação e grande tribulação.
Dividindo 7 anos, vai dar 3 anos e meio para a tribulação e 3 anos e meio para a grande tribulação. Então, nós temos aqui o período interpretado pela escatologia futurista que a grande tribulação será um período de 3 anos e meio, ou seja, 3 anos e meio, a primeira fase para a tribulação, mais 3 anos e meio para a segunda fase, que é a grande tribulação, ao qual nós estamos, que é o tema do nosso seminário. O período da grande tribulação. Então, do ponto de vista do texto de Daniel, do seu capítulo 9, do seu verso 27, nós temos aqui o período da grande tribulação, quando o texto diz assim, para entendermos, quando o texto diz assim: e ele firmará aliança por muitos, por uma semana, 7 dias, que equivale a 7 anos, e na metade da semana, Então, o que é que nós temos aqui? A metade da semana. Então, a grande tribulação será a metade da semana. 7 anos dividido vai dar 3 anos e meio, o que equivale a 42 meses, que também equivale a 1.260 dias. Ou seja, 3 anos e meio equivale a 1.260 dias. Mas, seguindo o texto, interessante que quando o texto diz, tratando-se de escatologia futura, quando o texto diz, e ele firmará aliança com muitos, por uma semana. Ele quem? O anticristo. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ablação. Amados, isso é muito importante. Porque o anticristo, ele vai cessar o sacrifício por uma semana. Ou seja, 7 anos. Primeiro acontece o período que é conhecido como tribulação, que é 3 anos e meio. É quando o anticristo ele fará cessar o sacrifício. O que está ocorrendo aqui? Depois do arrebatamento da igreja, o povo judeu que já está esperando o Messias, quando a igreja é arrebatada, os judeus eles vão voltar a cultuar no templo de Jerusalém. Como isso? O texto diz que o anticristo ele surgirá no período da grande tribulação, que é esse período de 7 anos, pós arrebatamento da igreja, e o terceiro templo será construído. E quando o texto diz, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, 7 anos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ou seja, o culto judaico ele vai voltar depois do arrebatamento da igreja. E quando completar 3 anos e meio, o anticristo vai cessar, vai parar o culto judaico para satisfazer o desejo de Satanás. Para entendermos essa questão, vamos para Isaías. Isaías, abram suas Bíblias. No livro de Isaías. No capítulo 14, verso 14. Capítulo 14, verso 14. Olha o que diz o texto. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olhe que o desejo de Satanás é ser igual a Deus. Para entendermos melhor esta questão, vamos para 2 Tessalonicenses, no seu capítulo 2, no verso 4.
Segunda Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 4, diz assim: o qual se opõe e se levanta contra Deus. Perdão. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então é isso que acontece. O anticristo, ele vai ajudar o povo judeu a reconstruir o templo, que será a grande tribulação, um período, na sua totalidade, um período de 7 anos. Mas o texto diz em Daniel que na metade do tempo, ou seja, na metade da semana, quando completar 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício, ou seja, o culto judaico, e ele profanará o templo. Na verdade, isso já aconteceu em proporções menores em Israel, quando o monarca sírio Antíoco Epifânio marchou contra Israel, contra Jerusalém, e profanou o templo sagrado, sacrificando um porco e colocando a estátua de Zeus, o deus grego. Só que em proporções menores. Mas a escatologia futurista, tratando-se do anticristo, que é uma outra revelação, uma outra questão, embora muitos colocam esses dois textos sendo um texto. O texto de Antíoco Epifânio é um, e o anticristo, o homem do pecado, que vai surgir no futuro, é um outro texto. Então, quando completar 3 anos e meio, o anticristo ele fará cessar o sacrifício judaico, o culto judaico, e para satisfazer o desejo de Satanás, que tem no seu coração ser semelhante a Deus. Então aqui nós já temos o período da grande tribulação na interpretação futurista, que vai acontecer no futuro e será um período de 3 anos e meio, que é equivalente a 1260 dias. Agora vamos fazer uma análise com relação à escatologia, conhecida como preterista parcial, ou como outros dizem que é a escatologia historicista. Então vamos chamar esse período de período histórico, que ficou conhecido como supremacia papal. Esse período se iniciou no ano de 538, com o edito de Justiniano, e foi até o ano de 1798, quando o general Berthier, sob o comando de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI. Levou o Papa Pio VI cativo, aonde o Papa Pio VI ficou preso por 18 meses. Em consequência desse cativeiro de 18 meses, ele veio a falecer, e com a morte do Papa Pio VI também finalizou o período da supremacia papal. Analisamos bem essa questão matematicamente. Do ano de 538 até o ano de 1798, vai dar exatamente 1260 anos. O que temos aqui, um contraste entre a escatologia futurista e a escatologia preterista parcial. Sendo que, na interpretação da escatologia futurista, nós temos um período baseado em Daniel, no capítulo 9, verso 27, um período de 1260 dias. Enquanto que a grande tribulação, que ocorreu segundo a interpretação preterista, conhecida como supremacia papal, temos aqui um período de 1260 anos. Recapitulando,
um período de 1260 dias, em contraste com um período de 1260 anos. Então, é exatamente aqui nesse ponto que vamos discutir qual é de fato o período da grande tribulação. Se é o período futurista de 1260 dias, ou se é o período historicista ou preterista de 1260 anos. Então, vamos para a revelação do Pai, porque todo o nosso seminário ele é baseado na Escritura Sagrada. Então, vamos aqui agora para a nossa base exclusiva. Fizemos a leitura de Mateus 24, do verso 15 ao verso 28, que trata do período da grande tribulação como um todo. Mas buscamos a base bíblica exclusiva, que é os versículos 21 e 22, ao qual vamos ler novamente, para tirarmos as nossas conclusões do ponto de vista da revelação bíblica. Se o período da grande tribulação é um período de 1260 dias ou 1260 anos. Então vamos para Mateus, no seu capítulo 24, novamente, versículo 21 e 22. Então, já estou aqui com a minha Bíblia aberta. Vocês abram também as Bíblias de vocês, para que a gente possa analisar, porque todo o nosso seminário tem como base a Escritura Sagrada. O texto diz no seu versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ou seja, um período de grande aflição, como nunca houve e nunca haverá. Perdão. Aqui nós já temos aqui um princípio da revelação, que é um período como nunca houve e nunca haverá. Agora olha o que diz o verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, quando o texto diz, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Aqui nós já temos uma revelação, louvado seja Deus, que diz que os dias serão abreviados. Vamos aqui analisar pela ótica da Escritura, dentro da gramática da Escritura, que diz assim, verso 22, e se aqueles dias, claro que isso aqui foi escrito no primeiro século da era cristã, mas diz assim, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, se nós temos aqui dois períodos em contraste, o futurista aqui apresenta um período de 1260 dias, enquanto que o período histórico da supremacia papal, que são os períodos mais discutidos, a supremacia papal apresenta um período de 1260 anos. Então, qual é o período que tem fundamento na Escritura? São 1260 dias ou 1260 anos? Se a Escritura diz que, e se aqueles dias não fossem abreviados, dias abreviados não podem ser 1260 anos. Então, do ponto de vista da Escritura, a supremacia papal, sendo ensinado como o período da grande tribulação, não tem base bíblica, não tem nenhum fundamento bíblico, porque a revelação está dizendo, no livro de Mateus, no seu capítulo 24, do verso 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Provavelmente, no futuro, no período de 1260 dias, o anticristo ele vai fazer coisas terríveis. E não vai ser pior porque os dias foram abreviados.
Mas imagine se o período fosse 1260 anos. No mínimo a Escritura ia se passar como mentirosa. Mas a revelação de Deus nós sabemos que ela é inerrante. Então esse período da supremacia papal de 1260 anos, ele não tem fundamento bíblico. E quando o texto diz aqui no verso 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve e nunca há de haver. O que nós podemos entender, esse período da supremacia papal, principalmente quando houve a reforma protestante, nós sabemos que foi uma grande contribuição dos nossos irmãos quando participaram da reforma protestante. Mas já houve muitos períodos, até piores ou menores. Mas aqui o que nós temos que entender, que a grande tribulação será um período de dias abreviados que vai acontecer no futuro. Isso é grande tribulação. Ao contrário do período da supremacia papal, que ocorreu em 1260 anos. Isso não é a grande tribulação. É, na verdade, o que aconteceu na supremacia papal é o que nós podemos chamar de grande perseguição. Então, supremacia papal não foi grande tribulação, foi uma grande perseguição. A grande tribulação é um período que vai acontecer no futuro. Na verdade, tratando-se, quando o texto diz, aqui em 2 Tessalonicenses, olha o que a revelação mostra. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 4, que diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Amados, até mesmo o pensamento judaico está todo voltado para o futuro. Com relação ao culto judaico, já está tudo em alta, ou seja, os judeus só estão esperando a construção do terceiro templo. Na verdade, eles só estão esperando a liberação do terreno, que hoje está ocupado, mas que no futuro o anticristo ele vai dar um jeito de desocupar esse terreno para que os judeus construam o templo, o terceiro templo. Mas quando eu digo que já está tudo em alta, é porque os judeus já prepararam tudo. Vocês podem pesquisar na internet e vocês vão ver que os judeus já preparou tudo. Até mesmo um embrião para reproduzir um animal de raça pura já está em laboratório. Isso sem falar nas trombetas, nas bacias, na menorá, tudo como era na época do Velho Testamento, na época do rei Davi, tudo já está preparado para que no futuro, quando surgir o falso Messias, ao qual vai enganar Israel por um tempo, eles vão construir o terceiro templo. E é exatamente nesse período que vai ser o período da grande tribulação. Então pesquise na internet com relação à construção do templo em Israel, do terceiro templo, e vocês vão ver, vai abrir um leque que vocês vão ficar abismados com o que vocês vão encontrar. Tudo preparado. Israel já investiu milhões e milhões. Está num lugar secreto. Inclusive Israel, segundo alguns rabinos, dizem até que sabem onde está a Arca da Aliança, ao qual a Bíblia mostra que a Arca da Aliança já apareceu lá na glória. Mas para eles a Arca da Aliança está na terra. E segundo eles já sabe até onde está a Arca da Aliança. Então até mesmo o pensamento judaico já está voltado para o futuro. Então desse ponto de vista, o período da grande tribulação será um período de 7 anos no seu total, mas dividido em duas partes. Tribulação, que será o período onde o anticristo vai estar camuflado. Quando completar a primeira fase, 3 anos e meio, como diz em Daniel, ele fará cessar o sacrifício e ele vai profanar o templo, para que Satanás realize o seu mau desejo, que é entrar no templo de Deus e se sentir como Deus.
E aí é quando começa a grande perseguição aos judeus e aos cristãos que vão surgir. Por que eu estou falando isso? Porque quando o texto diz aqui, em Mateus, no capítulo 24, na nossa base exclusiva, no versículo 21 e 22, quando diz no verso 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Na verdade, a linha de interpretação que coloca a grande tribulação no período conhecido como supremacia papal, a visão dessa linha escatológica, eles veem a igreja passando pela grande tribulação. Então, quando o texto disse que por causa dos escolhidos, não é assim que diz? Por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, essa linha de interpretação entende que os escolhidos são os santos da igreja, mas não é. Os escolhidos aqui que o texto fala é o remanescente que está em Romanos, no capítulo 9, vale a pena observar, dá uma olhada. Vamos para Romanos, capítulo 9, no verso 27 também, semelhante a Daniel, né? Que diz assim: também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, os escolhidos que o texto mostra aqui, não é os santos da igreja. Serão judeus que, a princípio, vai permitir que o anticristo ele participe do culto judaico. Mas que depois, quando passa dessa fase camuflada, que Deus mostra de fato quem é o anticristo, e ele profana o templo, e ele começa a perseguir os judeus, mas, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. É assim que diz o texto? Porque nesse período, nesse exato momento, os judeus eles vão ver que o anticristo e toda essa maquiagem será descoberta e será aberta uma janela com muita clareza aonde os judeus vão ver que o Messias, ao qual eles todo o tempo rejeitaram, que é Jesus Cristo. Então eles passam a entender que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias. Sendo assim, eles serão perseguidos fatalmente pelo anticristo. E também os cristãos que vão surgir no período da grande tribulação. Então esses são os escolhidos que o texto mostra. Então a supremacia papal, que traz um período de 1260 anos, que na verdade não é a grande tribulação, foi uma grande perseguição. Mas o período que tem base na Escritura é o período de 1260 dias, que tem como base Ezequiel 4:6, que mostra esse princípio de dia-anos. Ou seja, que um dia equivale a um ano. Então, também nós podemos observar, para concluir, do ponto de vista da revelação da Escritura, que no livro do Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 19, mostra também tudo o que vai acontecer na grande tribulação. E se observarmos com atenção, do capítulo 4 ao capítulo 19, você não encontra a igreja. Exatamente nesse período futuro, a igreja ela já foi arrancada da terra, arrebatada. E no capítulo 12 você pode ver a mulher sendo perseguida. E a mulher é exatamente Israel.
Então, amados, louvado seja Deus que nos deu a revelação, aonde podemos concluir através desse seminário, que tem como tema o período da grande tribulação, que o período da grande tribulação se dá na sua totalidade em 7 anos, que é a última semana de Daniel, que é conhecida também como a semana Septuaginta, a semana de número 70. Ou seja, isso é tirado do estudo das 70 semanas, que é dividido em 3 partes. A primeira parte é 7 semanas, que equivale a 49 anos. A segunda parte são 62 semanas, que equivale a 400 e poucos anos, não me lembro ao certo agora. E a terceira parte é 1 semana, que equivale a 7 anos. Então, a grande tribulação será um período de 7 anos, mas dividido em 2 fases. Tribulação, 3 anos e meio, onde o anticristo vai estar fazendo o papel de bonzinho, camuflado, mas quando ele cessar o sacrifício, os próximos 3 anos e meio, que é a segunda fase, ficará conhecido como grande tribulação, porque ele vai perseguir o povo judeu e os cristãos severamente, mas com a volta de Cristo, Cristo com o sopro da sua boca destruirá o ministério da injustiça. Então, chegamos ao fim de mais um seminário, que trouxemos o tema, o período da grande tribulação. Estamos fazendo uma série de seminários com temas bem particulares, para que a gente possa discutir bastante sobre o assunto, para que todos possam entender detalhadamente. Então, a graça e a paz para nossos seminaristas do Seminário Paulo de Tarso e aos nossos irmãos em Cristo que têm nos acompanhado. Então, até o próximo seminário, querendo Deus. A paz do Senhor para todos.